Olá, muito bom dia. Esse é o nosso Boletim da Manhã, o programa de debate. E agora, são 9 horas e 1 minuto, eu me chamo Pedrão e nós estamos ao vivo aqui hoje e temos a honra de reunir os melhores debatedores do Brasil. Eu vou o jornalista, escritor, empresário, ativista social, Carlos Laranjeira. Fica para cá, Emília. Fala aí, Pedrão! Que prazer ser apresentado por você, ainda mais dessa maneira tão elogiosa. Obrigado pelos elogios. E vamos juntos. Hoje eu estou aqui como comentarista, que eu também adoro ser comentarista, e vamos comentar o que vai acontecer hoje. E você que está assistindo aí a gente, não deixa de seguir a gente aí, curte lá, siga e compartilha, e pode mandar pergunta que hoje a pauta é quente, Pedrão. Vamos lá. Olha, e hoje ter a oportunidade de apresentar esse programa maravilhoso com o Carlos Emílio Laranjeira nos comentários, meus amigos, aguardem, que hoje as notícias serão comentadas por quem de fato entende. E temos a honra hoje aqui no nosso programa de receber aquele que é o presidente, o advogado, o nosso grande mestre, doutor Daniel Rodrigues, presidente da Sou Mais Brasil. Chega para cá, doutor Daniel. Bom dia, Pedrão. Bom dia, Emi. Hoje está aí, em 4K. 4K hoje. 4K. Bom dia, nossa audiência. E vamos para mais um dia de notícias quentes, sempre trazendo a verdade aqui no Boletim da Manhã. Vamos embora. Vamos para dentro, Pedrão. Hoje o nosso Boletim da Manhã vem trazendo para você que acompanha todos os dias a gente aqui, para você que está chegando agora, as notícias mais relevantes do cenário nacional e internacional. E nós vamos começar hoje falando do Lula. Olha aí a novidade. O Lula não deixa a gente ter tédio, hein, pessoal? É todo dia uma novidade. Vamos lá. Lula quer criar mais um ministério e anuncia uma nova viagem. Olha aí, hein? Parece TBT. TBT em plena quarta-feira. Emi, seu comentário sobre esse tema, Emi. Bom, a carreta furacão, a famosa carreta furacão, está ganhando mais uma roda. A gente tem que lembrar que esse Ministério da Segurança Pública foi criado no governo Temer, né? E quando o Bolsonaro assumiu, na política de redução da máquina do Estado, Bolsonaro reduziu, juntou o Ministério junto ao Ministério da Justiça, exatamente sobre aquele ministério onde ia estar cuidando tanto da Justiça quanto da Segurança Pública, que são duas pautas que caminham juntas. Isso aí é fato. Então, vem Lula agora querer separar o ministério para criar o Ministério da Justiça. Como se ele gostasse da justiça, primeiramente. Segundo, esse Ministério da Justiça vai atender a quem? Isso tem que ficar bem claro. Por quê? Como está tendo essa movimentação aí de segurar as pautas na Câmara dos Deputados, para qual do Centrão vai ser dado esse ministério? Mais esse ministério, que eu não sei se é o 39º ou o 40º ministério da carreta furacão. Isso aí a gente vem num Brasil onde o déficit público está muito alto, o brasileiro está pagando cada vez mais imposto, Lula querendo viajar de novo e os gastos com a máquina pública aumentando à torta e à direita e a economia indo para o buraco. E vem agora Lula querer criar mais um ministério. Isso tem a ver até com o que está acontecendo aqui no meu estado do Rio de Janeiro, onde o grupo terrorista aí da milícia está atacando. A gente teve cenas horríveis que nós vimos aí durante a semana, queimando ônibus, queimando o trem, tiroteio no meio da rua, a questão do assalto aumentando. Literalmente, o Rio de Janeiro está vivendo um estado de sítio, está vivendo um estado de calamidade pública na segurança. Isso aí é fato.
Só que a criação desse Ministério da Justiça e nada, na minha opinião, vai ser a mesma coisa. Esse ministério, para mim, está sendo criado só para acomodar mais alguém para ter mais voto na Câmara, já que ele agora vetou, teve o veto agora do marco temporal e tal, e vai para a Câmara ser votado para derrubar o veto. Então, assim que volta para a Câmara, de repente é a criação de um novo ministério. Então, como ele aproveita das situações exatamente para poder acomodar a máquina, ele está aproveitando do que está acontecendo no Rio de Janeiro, exatamente para ter uma desculpa de criar o Ministério da Justiça, como se esse da Segurança Pública, como se esse ministério, no governo do PT, que não gosta de segurança pública, que defende a criminalidade, fato que defende grupo terrorista, como é o Hamas. Nós vamos comentar mais à frente sobre o discurso que ele deu ontem, falando, isso aí já está na nossa pauta aqui. Então, Pedrão, na minha opinião, é mais uma cortina de fumaça para acomodar mais um daqueles deputados que se elegeram no Centrão, colando imagem com Bolsonaro, e agora se vendendo exatamente para o governo Lula, em troca do votinho, né? Já que não basta as emendas, que foram gastos milhões e bilhões em emendas parlamentares, bateu todos os recordes existentes no planeta Terra de emendas parlamentares, agora a criação de mais um ministério, aumentando assim a carreta furacão que continua a todo vapor. Olha, eu quero desejar aqui um bom dia para a nossa audiência, bom dia para a Simone Machete, que já chegou aqui, está sempre com a gente. Doutor Daniel, mais um ministério e uma nova viagem. Depois da cirurgia plástica, vem aí um novo momento de passear com a Janja. Fica à vontade, doutor Daniel. Parece que a ideia é essa, fez umas cirurgias aí, e aí agora está querendo já viajar de novo para curtir a lua de mel, continuar, né? A lua de mel, né? Tá com viagem programada aí para Estados Unidos, Dubai, Alemanha. E falta aí, parece que faltam muitos países para ele completar ali o álbum de viagem. Ele podia ir para Gaza, né? Ele podia ir para Gaza. Podia ir lá para Gaza. O destino turístico foi bem montado, né? O pacote turístico aí está bem montado, diga-se de passagem. O pacote de viagem é longo. E aí ele está programando já essas novas viagens aí para completar o álbum ali, né? De lua de mel e tal, com a Janja. E com certeza está fazendo ali, tirando as fotos e registrando tudo ali no álbum. E aí agora ele fala de mais um ministério. Então, assim, a gente só viu o Lula falando, vou gastar mais. E aí, do outro lado, a gente vê o Haddad falando, precisamos arrecadar mais. Aí a conta não fecha para o brasileiro, né? A conta não fecha para o brasileiro, porque quando o Lula fala, vou gastar mais, e o Haddad fala, vou arrecadar mais, os dois juntos estão falando, vamos meter a mão no seu bolso. Vamos meter a mão no seu bolso para você pagar essa conta. Então, assim, acho que são 38 ministérios, né? Está indo para 39. Confesso que tive dificuldade de achar a quantidade de ministérios desse desgoverno, porque toda hora surge aí um ministério novo, uma fala sobre um ministério novo. Então, assim, eu acho que o objetivo final é manter aquela linha lá do Alibaba, entendeu? Enquanto não bater ali os 40 junto com ele, ele não vai parar. E se parar depois dos 40, de repente até avança um pouco mais. Mas a gente está falando de mais custo, mais gasto, a gente está falando de atender mais uma vez ao Centrão, porque o Lula não tem força hoje no Congresso Nacional, a verdade é essa. Ele está espremido ali pelo Arthur Lira, pelo Pacheco, e eles sentiram, como eu já falei em outro comentário, eles sentiram o cheiro do sangue, tubarão que sentiu o cheiro do sangue, eles não vão parar de morder enquanto não acabar com tudo. Então, assim, eles não vão parar e o Lula não vai parar de criar ministério, de criar emendas, de aumentar aí, os gastos, o rombo, e vai criar mais medida para furar teto e assim vai. E a tendência é a gente ver o Brasil cada vez mais se arrebentando financeiramente, infelizmente. A gente tem aí do lado a Argentina
que mostra aí como foi feito lá e a mesma coisa que o Lula está fazendo agora. Na verdade, o 39º foi o do Fufuca, né? O do Fufuca a gente já debatia aqui como 39º. Então, chegamos no Lula 4.0, meu. E eu acho que não para por aí. Alibaba. Pessoal, Gleisi Hoffmann ataca o Senado e Pacheco responde. Doutor Daniel, como você vê essa briga de parceiros que agora estão incomodados? Fica à vontade, doutor Daniel. Eu vi até uma das chamadas que eu vi sobre esse tema, falar o seguinte: a Gleisi Hoffmann sai em defesa do STF. Achei interessante essa chamada. A Gleisi Hoffmann saindo em defesa do STF. Faz sentido. Ela que tinha alguns processos ali, ela que tinha o seu nome citado numa lista. Eita, tem uma ligação aqui de Brasília. Depois eu vejo o que é. Xandão tá ligando para você. Xandão tá assistindo a gente. Começamos a falar aqui de Gleisi Hoffmann STF e uma ligação aqui de Brasília. Mas vamos seguir. Depois a gente vê qual o nível do problema que a gente está entrando. Então, e aí ela que tinha o nome dela citado ali, na verdade, ela tinha umas alcunhas ali, uns codinomes citados ali, e que foram identificados posteriormente que se referiam a ela, que era amante. E aí é importante dizer que não é nós que estamos botando apelido, não. Eram os apelidos que estavam lá relacionados a ela numa lista lá da Odebrecht. Então, ela realmente sai em defesa do STF, quando, na verdade, ela diz que o Pacheco está atacando o STF, essas medidas que estão em trâmite no Congresso, a partir do Senado. Ela diz que são ataques ao STF, na verdade, são respostas daqueles a quem cabe responder, do Congresso, a partir do Senado, movimentado, na verdade, por diversos senadores, e que o Rodrigo Pacheco, nesse momento, faz o seu papel de presidente do Senado, uma das poucas vezes que a gente viu ele fazer da forma que ele está fazendo, mas ele cumpre o seu papel de levar algumas questões a discussões, a votações, como deveria ser, como deve ser. E algumas dessas discussões diz respeito às ações do STF, às movimentações, aos limites constitucionais do STF. Então, assim, a gente está tentando, na verdade, fazer um movimento político de tentar ali forçar para que essas questões sejam retiradas de pauta, porque provavelmente está sofrendo também pressões a nível de STF para que ela faça isso. Então, assim, eu espero que isso não impeça que haja esses avanços que precisam ocorrer no Senado, das devidas votações, de limitações de decisões monocráticas, limitações até mesmo de decisões e tem uma discussão importante que é legal a gente destacar, que é um dos pontos que está sendo discutido lá, de questões serem levadas para o STF, às vezes por um só parlamentar, e eles querem limitar isso, de que tenha no mínimo X parlamentares para que uma questão seja levada à discussão através de uma ação no STF, para que a gente pare de ter Randolphs entrando com ação toda hora no STF para tudo que é feito. Para tudo que é votado no Congresso, ele entra com uma ação e derruba. Aí o presidente faz alguma coisa, ele entra com uma ação e derruba. Então, assim, a ideia é limitar isso, para que tenha no mínimo 10 ou mais parlamentares, para que aí sim tenha essa ação no STF. Seria interessante também a gente limitar um pouco nesse sentido, talvez limitar a partido, limitar a mínimo de parlamentares, dar uma bancada, algo a se discutir realmente lá dentro do Congresso, que é o local para isso. Então, assim, espero que essas pautas avancem, apesar dos ataques da Gleisi Hoffmann. E você que está aí assistindo o Boletim da Manhã e nos dá o prazer da sua audiência, comente, compartilhe, manda para nós aqui o seu bom dia. A gente está sempre lendo as suas mensagens. Eu quero ver aqui o seu comentário. Aqui em Foz do Iguaçu, nesse momento, o tempo está bom, está fazendo sol. Como é que está aí o tempo na sua região? Eni, vou chamar você para a conversa. Gleisi Hoffmann
ataca o Senado e Pacheco responde. Fica à vontade, Emil, seu comentário. Primeiro, que moral tem Gleisi Hoffmann para atacar alguém? Vamos começar por aí. Como bem disse o Daniel, a Gleisi Hoffmann, né, que tem vários apelidos, que na Lava Jato, que o STF conseguiu destruir a Lava Jato, que houve a devolução de dinheiro, isso aí a gente cansa de ver e cansa de falar. A mesma Gleisi Hoffmann, que há pouco tempo atrás atacou o STF e depois deu uma notinha se justificando, porque o Alexandre de Moraes deu-lhe uma puxão de orelha. Então, vem agora questionar o Rodrigo Pacheco. E isso porque o Pacheco foi parabenizado por Bolsonaro exatamente pelo avanço da proposta na questão do desequilíbrio entre os poderes. E o comentário da Gleisi Hoffmann, esse comentário dela, foi o seguinte, que o Pacheco está fazendo um serviço à extrema-direita. Gente, Pacheco que sentou durante todo o governo Bolsonaro em cima dos processos de impeachment, Pacheco que foi um dos responsáveis por essa crise entre os poderes, Pacheco que fez de tudo para atrapalhar o governo Bolsonaro, Pacheco que apoiou o PT, apoiou o Lula, isso aí, querendo uma vaga para o Supremo Tribunal Federal, e não conseguiu, devem ter prometido e traíram. Mas o Pacheco agora, eu acho que ele está querendo, né, dar uma de bom moço e colocar para rodar, porque a opinião pública está muito forte em cima desse avanço, e o próprio Pacheco deu a resposta à Gleisi, e foi aqui, em resposta, o Pacheco fala o seguinte, tem uma trajetória marcada pelo respeito às divergências, mas tentam roubar uma proposta legislativa como de direita ou de esquerda para desqualificá-la. Além de simplista, é um erro. Esse é o grande mal recente da história nacional que venho combatendo, pois esse tipo de argumento retroalimenta a polarização, que só interessa a alguns, os extremistas, afirmou o presidente do Senado, da nota que deu a resposta da Gleisi Hoffmann. Essa proposta, como muito bem o Daniel colocou, é muito importante, porque é claro que nós estamos vendo o avanço de uma instituição em cima da outra. Uma instituição que era para proteger a Constituição está rasgando a Constituição. Então, estão legislando em cima do legislativo, que é a função lá. Então, o Senado, na Constituição, você tem a figura do contrapeso, que é lá exatamente o Senado para evitar que um poder sobressaia sobre o outro. E é o que está acontecendo a olhos vistos. Vários juristas renomados estão falando, comentam sobre esse assunto, mas aquela bolha da esquerda, aquela bolhazinha daquele universo paralelo, esses sim são os terraplanistas, essa galera de esquerda são os terraplanistas. Esses caras, é impressionante como eles não conseguem enxergar a realidade. É uma proposta muito importante, tem que colocar esse freio em cima do STF, é a função do Senado. A população brasileira está vendo isso, a população brasileira está acuada, está literalmente com medo de falar qualquer coisa, porque nós temos um iluminado que faz e desfaz o que ele quer e bem entende. Então, quer dizer, você, quando tem um poder sobressaindo sobre o outro, nesse nível, infelizmente, senhores, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é uma ditadura velada. A palavra certa hoje aqui, que nós estamos vivendo, é uma ditadura velada, porque ninguém sabe o que pode fazer. O deputado que chegar lá e falar, o Alexandre de Moraes pode chegar lá e tirar o mandato dele, como fez com o Daniel Silveira, como fez com o Debael. Basta um partidinho de esquerda meter um pedidinho lá, que eles vão lá e canetam e passam por cima da Câmara. Isso não quer dizer que os deputados não tenham que agir com medo, porque eles foram eleitos para defender a população e foram eleitos para tomar atitudes
exatamente para defender a nossa Constituição brasileira. Eles são representantes nossos, nós elegemos eles. Eles estão lá por causa dos nossos votos. E numa democracia, a única coisa que resta à população é o poder de questionar. A única coisa que nós temos, que nós, cidadãos comuns que votamos, é o poder de questionar. E o STF, por intermédio do medo, que isso também, senhores, é um tipo de terrorismo psicológico. Então, quando você vê uma ditadura, você acha que é só arma, matar. Não, não, não. O que o STF está fazendo é um terrorismo psicológico em cima da população brasileira e ameaça em cima de deputados que têm o rabo preso. Infelizmente, a população vota mal. Então, tem vários deputados e senadores que ainda têm o rabo preso com processos que estão rolando no STF. Então, os caras ficam com medo de falar. A Gleice Hoffmann é um exemplo simples. A Coxa chegou lá e deu uma pancadinha, tomou um puxão de orelha, voltou atrás dizendo que não era bem assim. E agora ataca o Pacheco de extrema-direita. Gente, Daniel, Pacheco extrema-direita. Onde já se viu isso? Um pão de queijo queimado, na boa, que sentou em cima. Tem uma coisa que não dá para acusar o Pacheco é de ser de extrema-direita, né? Ele pode ser extrema-centro, né? É o extremista de centro, extremista de cima de muro. Isso sim. Ele pode ser citado como, mas, porra, extrema-direita, irmão. Fala Talvez. sério. É a narrativa, né, Pedrão? A narrativa que eles criam. Talvez a gente possa dizer extremamente perdido. No último momento, ele tentou ir para a esquerda, a cadeira foi ocupada. Tentou ir para a direita. Dá uma inclinada. Na dança da cadeira, né? Quando ele chegou, já tinha alguém sentado na cadeira. Ele voltou correndo e está procurando outra cadeira para sentar. Só tem uma cadeira com um pino de segurança para ele sentar agora, gente. E você que acompanha o Boletim da Manhã todos os dias, eu estou esperando seu comentário, compartilha, curte, clica no sininho se você não é inscrito, porque aqui é a sua sala de bate-papo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Pedrão, ainda dentro desse tema, eu queria destacar uma questão que o Emir falou que é importante, que é a questão do posicionamento dos juristas, de vários juristas se posicionando contra esses abusos. Isso tem aumentado. Inclusive, agora, recentemente, foi presa uma advogada acusada de ter guardado o celular de alguns clientes que tinham participado do 8 de janeiro e tal. E aí, a OAB do Distrito Federal saiu em defesa dela, foi bem veemente ali, ficou ali indo para cima do STF nesse sentido, e aí recentemente ela foi solta. A OAB do Distrito Federal nada mais fez do que defender as prerrogativas da advogada que estava ali no exercício da sua função, da sua atividade como advogada. Então, assim, mas a gente vê que até dessas instituições estão começando a haver movimentos nesse sentido. Já também no final do governo Bolsonaro, a própria OAB federal, o conselho, que era composto por 5, já estava ali posicionado, já tinham 3 contra 2, tanto é que no final do governo Bolsonaro a OAB saiu de cena, porque eles chegaram ao consenso seguinte: tem que parar, já chegou numa situação que não dá. A OAB vai perder totalmente a credibilidade. Então, nesse conselho, começou a ter a votação 3 contra 2, para que não houvesse mais pedidos de impeachment contra Bolsonaro e aquela presepada toda que estava sendo feita. Então, assim, vários juristas, mesmo de pessoas que compõem órgãos e tudo mais, instituições, já enxergaram que não dá para seguir nesse caminho porque não tem nenhum tipo de apoio popular. E por mais que o STF e outros órgãos tentem hoje limitar a manifestação popular, isso não é possível. As pessoas vão se manifestar, elas têm direito de se manifestar. E o Brasil é um país com milhões de pessoas. Então, assim, se você tiver 1% da população na rua se manifestando, por mais que desagrade um ministro ou outro, ele vai fazer o quê? Vai prender 2 milhões de pessoas? Ele não vai fazer isso. Ele vai ter que respeitar a manifestação, a livre manifestação que é garantida pela nossa Constituição. Então, assim, as pessoas têm que também entender isso e se manifestar, sim. Nós temos direito de nos manifestar. Quando tivermos que ir para a rua, houver uma chamada para ir às ruas,
nos manifestarmos, temos que ir sem medo, porque temos esse direito constitucional garantido. E só para corroborar também com o que o Emi falou, os deputados realmente também não podem ter medo, senadores, deputados. O que o Pacheco está fazendo agora é o que ele já deveria ter feito desde o começo, cumprir o papel dele de presidente do Senado e colocar as questões para serem votadas. Sejam de esquerda, sejam de direita, sejam de centro, as questões têm que ser debatidas e votadas. Se perdeu, perdeu. Se ganhou, ganhou. O problema é que a esquerda quer ganhar no grito, porque eles não têm voto nas questões que eles querem aprovar. E aí quer botar aborto via STF, quer botar tudo via STF, porque dentro do Congresso eles não têm força para aprovar. Então, que o Pacheco bote as questões para serem votadas e que ganhe quem tiver a maioria, quem tiver o apoio da população brasileira. E ponto final. É isso aí, é muito importante, como bem disse. Esse é o doutor Daniel Rodrigues, presidente aqui da nossa associação Sou Mais Brasil. E como bem disse o doutor Daniel Rodrigues, não tenham medo de se manifestar. As últimas manifestações sobre o aborto já tiveram resultado. Você vê que a discussão sobre a DPF 442 já saiu um pouco de cena. Então é isso. Se a gente se manifestar, se a gente se posicionar, as coisas de fato acontecem. Agora vamos lá, meus amigos. Rio de Janeiro pegando fogo literalmente. E o Lula ainda recusa enviar militares para o Rio de Janeiro. Jornalista Carlos Emir Laranjeiras, seu comentário sobre esse assunto, sobre essa notícia. Bom, primeiramente a gente tem que lembrar onde foi comemorada a vitória do Lula. Assim que o Lula foi eleito, todos os presídios do Brasil viraram festa, queima de fogos, eu acho que teve até pão com mortadela de presente lá para a turma de dentro dos presídios. Que a esquerda, num todo, não gosta da polícia militar e não gosta da segurança pública, isso é fato, eu já falei isso aqui mais uma vez. E está uma briga, porque está na pauta do PT, o que o governador Cláudio Castro está querendo é uma intervenção federal. É a famosa GLO, que ninguém podia falar essa GLO ano passado, que é golpe. GLO é golpe, 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 golpe. Nada mais é que o tão falado 142, irmão. Dentro do estado do Rio de Janeiro, que já foi feito antes, lá, que qual foi o general, Daniel, que assumiu? Foi o Heleno, né? Braga Neto. Assumiu a intervenção aqui e colocou o Rio aqui nos eixos. E como há uma discussão... Os resultados foram muito bons, por sinal. Exatamente. Como tem uma discussão do próprio PT lá para acabar com a GLO, que é acabar com a participação do Exército entrando para intervir alguma coisa de caos. Entendam, gente. É quando há caos social, o Exército entra para poder proteger a população, que a função do Exército é só essa, proteger a população de ataques externos e ataques internos. O que nós estamos sofrendo hoje, aqui no Rio de Janeiro, como eu falei anteriormente, é um ataque terrorista. O que eles estão fazendo é um ataque terrorista. As comunidades vivem sobre os seus próprios ramais. Cada comunidade, cada PCC, PTT, PT, PC, vou falar o nome de partido para não dar moral para a facção criminosa, é um ramais dentro da sua própria comunidade. Ali eles têm lei própria. Tanto tem lei própria que tivemos ministras andando sem capacete de moto, porque a lei daquela comunidade, daquele ramais aqui numa comunidade no Rio de Janeiro, diz que não pode andar de capacete. E nós vemos agora, foi o que nós comentamos também durante essa semana passada ou essa semana, que o governador pediu, o ministro Fábio Dino falou, vou mandar a Força Nacional. Aí depois falou, não, vou mandar daqui a 3 semanas. Tipo assim, galera, meus amigos aí do CPX, daqui a 3 semanas, dá tempo para vocês se prepararem aí para poder organizar. E vale ressaltar, senhores, aí eu vou até prolongar um pouquinho, que há pouco tempo atrás, o governo Lula, que agora está querendo criar o Ministério da Segurança Pública, retirou do Ministério da Justiça e da Segurança Pública mais de 700 milhões. Então, como é que você tem um governo que tira dinheiro da segurança pública,
que quer acabar com a GLO, que é a participação do Exército em intervenções aonde a ordem social está sendo atacada. É o caso que aconteceu no Rio de Janeiro. Milhares e milhares e milhares de trabalhadores não puderam se locomover por causa de ataques terroristas de milicianos. Mas essas pessoas, eu acho que para o PT não são terroristas, são combatentes, são militantes armados. Não é? É como eles alegam que o Hamas é um grupo de combatentes, né? São militantes armados. Então é o que a gente está vendo aqui, essa defesa, entendeu? E tem gente falando, calma, tecnologia nova está caindo tudo aqui. Deixa eu botar aqui, para poder ver. E como a gente está vendo também essa defesa aí do PT declarado ao Hamas, a gente acha que os caras vão querer combater? Infelizmente, Cláudio Castro foi um cara que fez a campanha para Bolsonaro. Meia bomba, mas fez, estava lá, por causa do partido. Não fez como deveria ser feito. Vamos deixar claro aqui. Mas fez a campanha para Bolsonaro. Então, esse governo PT vê todo mundo como inimigo. Se na Bahia, que está um caos social total na Bahia, governo PT, eles não fazem nada para a população, o crime lá está comendo solto, você acha que aqui no Rio de Janeiro vai ser feita alguma coisa com o governo do Estado? Eles vão mandar meia dúzia de pessoas, vão falar que mandou a Guarda Nacional para ajudar, mas o que a gente precisa é uma intervenção militar. É o Exército entrar aqui, não entrar sacudindo, é fazer igual o Israel está fazendo lá na faixa de Gaza. Esses caras são terroristas aqui no Rio de Janeiro. O que eles praticaram lá, isso sim é terrorismo. Não ficar na frente do quartel com a Bíblia orando que para o PT essa turma é terrorista. Então, eu acho, na minha opinião, que o Cláudio Castro tem que lutar sim, tem que pedir, tem que fazer. E lembrando também, eu não sei, aí Daniel vai poder comentar, mas aquela decisão do STF ainda está valendo, né? Que a polícia não pode fazer incursão em morro. Eu acho que ainda está de pé isso. A DPF 365 do Fachin. Exatamente, ainda está de pé, ainda tem mais essa. Policial, além do policial ser maltratado pela esquerda, ser desmerecido por essa imprensa globalista militante do consórcio faz o aéreo de comunicação. Agora, eles têm que fazer o quê? Combater uma guerrilha armada narcotraficante com armas que até roubaram do Exército, que derruba avião, fura tanque. E vai vir Flávio Dino, vai mandar meia dúzia de gato pingado lá. A guarda particular nacional dele, que no 8 de janeiro estava atrás lá do Ministério escondido, todo mundo lá devia estar comendo pão com mortadela. Ao invés de impedir aquele negócio, por isso que sumiram as câmeras, as imagens sumiram, mas tem imagem de celular que a gente vê. Essa Guarda Nacional que não fez nada lá no 8 de janeiro para impedir a invasão dos infiltrados, que tem que pagar pelo crime que cometeram, fique de passagem aqui dito, deve ser a mesma que ele vai mandar aqui para o Rio. Então vai ser mais uma firula e, infelizmente, nós, cariocas que vivemos aqui, somos reféns, literalmente reféns, de grupo narcotraficante de guerrilha, de terroristas narcotraficantes, que se juntaram agora com o miliciano. Então, é narcotraficante e miliciano. Juntou tudo, irmão. O que nós estamos vivendo aqui no Rio, aí depois até o Daniel pode corroborar com isso, nós estamos vivendo uma guerrilha urbana. O Estado, a sociedade está em guerra contra o narcotráfico. O PT apoia e quer diminuição de pena. O PT quer um monte de coisa que beneficia essa questão. E a gente vê o STF, por acaso, deu 17 anos lá para o vendedor de pipoca e soltou traficante agora, aliviou pena de traficante, não é? Aliviou pena de traficante com o tráfico, o cara assassino e tal. Então, essa turma aí tem os benefícios da lei. A lei serve muito bem para bandido, né? Serve muito bem para bandido. Agora, para a gente do bem, a lei serve para criminalizar em cima das narrativas criadas pela imprensa, criadas pelo PT e pelo gabinete do ódio, que é esses esquerdistas que ficam nas redes sociais aí, fazendo narrativa, criando narrativa e dando palanque
para esse tipo de coisa. Desculpe prolongar, mas a minha opinião aí respeito isso. O Rio de Excelente Janeiro é um comentário. caos. O Rio de Janeiro está um caos. Vivemos uma guerrilha urbana. Excelente comentário, Emir. Na verdade, você deixou claro que se as galinhas estivessem vendendo droga, ao invés de estar com a Bíblia na mão, em frente ao quartel, reivindicando seus direitos, hoje estariam nas ruas, livre, leve e solto. Olha, Exatamente. eu quero aqui mandar um abraço para Adalto Oliveira. O Adalto está sempre aqui com a gente no Boletim da Manhã. Adalto deixou um comentário para nós, dizendo: olha, Rio de Janeiro e Niterói estão em completo abandono. Mandar um abraço também carinhoso para Renato Quintanilha, que deixou um comentário para nós aqui. E você que assiste o Boletim da Manhã, não deixe de participar. O seu comentário, a sua curtida é muito importante para nós. Doutor Daniel, Rio de Janeiro pegando fogo e o Lula está hesitando em enviar militares. Uma escalada de violência que começa lá na Bahia, não é isso, doutor Daniel? Fica à vontade para o seu comentário. Sem dúvida, a gente tem a Bahia vivendo aí um verdadeiro caos de segurança pública. Agora a gente tem o Rio de Janeiro também enfrentando uma situação extremamente crítica com relação à segurança pública. E a intervenção que nós tivemos até hoje desse desgoverno, para que nossa audiência possa lembrar, foi no Distrito Federal. Vocês devem bem lembrar, o governador Ibanez foi afastado, e foi tudo muito rápido. As ações ali foram rápidas, rapidamente afastou o governador, houve uma intervenção federal, foi colocada uma pessoa lá à frente da intervenção, tomou o Estado, e aí começou a agir ali de forma bem acelerada, muito diferente do que acontece agora. Agora, quando foi procurado, o Lula falou: não, vou conversar com o Múcio, vamos ver se a gente vai mandar militar, de repente a gente manda alguém para o aeroporto para olhar alguma coisa e tal. E assim, você vai vendo que realmente o negócio não é sério e que cada vez fica mais claro que a intervenção federal que aconteceu no Distrito Federal tinha o caráter única e exclusivamente político, com intenções de direcionar investigações, esconder fatos, esconder talvez provas. A verdade é essa. Porque o que justifica uma intervenção assodada como foi a do Distrito Federal, e agora a gente tem a Bahia aí numa situação crítica, o Rio de Janeiro numa situação crítica, com recorde de ônibus queimados, e você não tem apoio federal, nem sequer apoio federal devido. Não precisamos falar nem de intervenção, nem apoio sequer. Com muito custo, mandou alguns agentes da Força Nacional. Agora não quer mandar o Exército. Então, assim, o que fica parecendo realmente é uma perseguição política. Lá na Bahia, e ações totalmente políticas e sem questões técnicas. Porque, por exemplo, na Bahia, por que não quer ser feita uma intervenção? Porque lá é uma pessoa apoiada pelo PT, então fica ruim você fazer intervenção, dizer que o governo do PT que está lá há muitos anos não funcionou. E por que você não quer fazer no Rio de Janeiro? Porque no Rio de Janeiro a ministra anda lá sem capacete na favela e fala que isso é um fato, que a lei do local é assim, que lá tem uma lei própria, reconhece o poder do narcotráfico. Ela reconheceu o poder do narcotráfico. Ela disse que a legislação lá é diferente, que quem manda lá é o narcotráfico, que o Estado, aí o Estado no sentido macro, né, da qual o governo federal faz parte, não tem poder sobre aquela localidade. Lá tem leis próprias, lá tem um executivo próprio, um judiciário próprio, e é isso, ponto final. E aí você tem um ministro da Justiça que vai lá de carro, sem segurança, e transita nesses locais, ou seja, reconhece e confirma o poder dessas facções criminosas e terroristas dentro dessas comunidades. Então, assim, qual vai ser o interesse de fazer intervenção? Para que vai fazer intervenção? A intervenção que aconteceu aqui no Rio de Janeiro à época foi feita pelo Temer. Não foi feito pelo governo do PT. O PT não quer fazer intervenção, nenhum tipo de intervenção, nenhum tipo de apoio com órgãos federais no Rio de Janeiro, porque vai conflitar.
Eu queria chamar a atenção aqui para um tweet do Capelli, que hoje é secretário do Ministério do Flávio Dino, que fez uma reclamação no tweet. Bom, pelo menos pareceu uma reclamação, né? Ele falou o seguinte: no meio de uma situação delicada que o Brasil inteiro está acompanhando, citando o caso do Rio de Janeiro, recebemos uma determinação judicial para transferir de uma penitenciária federal para o Rio de Janeiro um líder de facção do Estado. Todos precisam cooperar no enfrentamento ao crime organizado. O que a gente pode responder para o Capelli? Faz o L. Faz o Faz L. o L. Não, o Capelli agora está reclamando que a Justiça está mandando tirar do presídio federal e devolver para o Rio de Janeiro 2 chefes de facções criminosas. No meio de uma situação de crise de segurança pública, a Justiça solta uma decisão falando o seguinte: aí, vamos devolver para o Rio 2 chefes de facção criminosa, que é para tacar mais lenha na fogueira. Não é? Para comandar melhor, né? Para comandar melhor. E, Daniel, você teve um ministro aí que foi advogado de facção, né? A gente não pode falar o nome, então, pô, aí você vê. Nome, mas a decisão saiu de quem? Você vai ver, advogava para empresas ali que eram acusadas de lavagem de dinheiro para o crime organizado. Agora você vê, em plena essa questão de o Bolsonaro, no governo Bolsonaro, ele conseguiu separar os líderes das facções criminosas de seus estados em presídios federais espalhados. Isso ajudou a diminuir, porque eles não tinham facilidade de contato. E nesse sentido, a gente tem que até dar o crédito ao Moro, que organizou tudo isso e levou a cabo isso. Exatamente. E agora, rapidinho, Pedrão, eu acho que é o seguinte: porque o crime está meio desorganizado aqui, então vamos levar os chefes de volta para organizar o crime, para organizar os ataques terroristas, que eu acho que perderam a mão, começaram a fazer e não souberam dar continuidade. Então, vamos levar os chefes para o presídio lá do Rio, porque lá eles conseguem comandar a turma e fazer o que tem que ser feito direito. Eu acho que é isso. É importante que essa foi a solução apresentada pelo juiz Sérgio Moro, quando o ministro da Justiça e Segurança Pública, ele apresentou como solução para a redução da criminalidade nos estados afastar dos seus territórios os grandes líderes das facções criminosas. Então, agora é momento... O Bolsonaro acampou essa ideia e cumpriu. Isso, cumpriu. E parece que agora é momento oportuno para que esses traficantes comecem a fazer movimentos de rebelião social, tacando fogo em ônibus, atentando contra a população civil, e aí exigindo o retorno desses presos, desses líderes que estavam presos em presídio de segurança máxima, com dificuldade de comunicação, com dificuldade da visita íntima, exigindo que eles retornem para suas cidades de comando. Gente, e digo uma coisa, não se espantem se até o final do ano, ou início do ano que vem, começar a ter revolução dentro de presídio, tá? Não se espante se começar quebra-quebra dentro de presídio, as facções vai brigando, não se espante se a gente começar a ver isso acontecer a partir de agora para o ano que vem. É isso aí, pessoal. A gente pede a você que assiste o Boletim da Manhã, que curta, comenta, compartilha. Agora são 9h55 dessa manhã de quarta-feira. A gente está ao vivo aqui com vocês. E a gente começou o nosso Boletim da Manhã falando da viagem do Lula. Agora chegou o momento de nós falarmos de quem paga a conta dessas viagens. Hoje, nós temos mais de 135 bilhões de impostos sendo cobrados ao povo brasileiro do que era no ano passado. Emi Laranjeira, jornalista que acompanha tudo isso de perto. O povo brasileiro está pagando a conta dessas viagens todas? Exatamente. A pessoa estava esperando picanha e está recebendo pepino. A verdade é essa. Aí você vê o seguinte... foi o que a gente comentou no início, é a criação de ministérios, foi a PEC fura-teto, né? Aquela PEC que criou esse rombo. É um governo que a única coisa que ele sabe fazer é arrecadar dinheiro para poder gastar, porque acionar, fazer projetos
para desenvolvimento da economia não está sendo feito. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é o Brasil já entrando no buraco. É déficit, são recordes de dívidas. O Brasil já deve mais, até ano que vem ele não consegue pagar a dívida que ele já colocou hoje. E qual a solução do governo? Gente, vocês têm que entender uma coisa. A filosofia comunista tem o Estado como provedor. O Estado não é para ser provedor de nada. O Estado, a função do Estado é só ter as funções básicas, segurança pública, educação, saúde, bem-estar social. Ponto. O mercado é livre. Quem tem que cuidar da geração de emprego é o Estado. Aonde o Estado bota a mão, dá merda. Vamos falar assim, desculpe o termo. Então, o que o Haddad está fazendo agora? Quer aumentar imposto. Quem vai pagar essa conta? Somos nós. Aí você vê, criação de ministério, criação de mais um ministério. As viagens de Lula, até plástica de Lula nós estamos pagando. Você acha que quem pagou essa plástica de Lula? Que tirou aquele bolsão do olho lá, meu irmão? Porra, não adianta. Bonito, ladrão não fica bonito de jeito nenhum. Ladrão é ladrão. Pode fazer a plástica que for, que vai continuar sendo ladrão, meu irmão. Vai continuar sendo ladrão. Aí você vê isso acontecendo. O Brasil no rumo que está. Muita gente, a gente que está na ponta, que está vendo, que está vivendo, que está conversando, está todo mundo reclamando que está começando a ficar difícil. Nós olhamos para o lado, para o país irmão argentino nosso aqui, e vê a situação que está. Eu cheguei a viver um pedaço dessa época que o Brasil viveu na época do overnight, do Cruzeiro, que rendia 100% de um dia para outro, inflação galopante. Gente, é desesperador. O leite custa R$10 de manhã, à tarde ele está custando 25. A Argentina está assim, e o Brasil está caminhando para isso, para venezuelização. E está por isso mesmo. Ele está fazendo. E o Lula não está nem aí. O Lula quer viajar. O Lula quer botar o Aerolula para viajar. Entendeu? Está aí. Já trocou até de vice, né? Que agora o Chuchu lá, o Alckmin, é suplente de primeira-dama, porque a primeira-dama assumiu o cargo do Alckmin. E se vocês pararem para notar, Lula está começando a ficar isolado. O Alckmin já descolou. O Alckmin não vale nada. Vamos deixar claro aqui, não vale nada. Mas já descolou a imagem dele do Lula, já está descolando. Então, muitas coisas estão acontecendo nos bastidores, e essa gastança toda que está acontecendo, que vai ter a reforma tributária, que vai ter a reforma que está aprendendo, que vai rodar, aí o Lula solta emenda, gasta dinheiro público. Para quê? Para o brasileiro pagar mais imposto, taxar grandes fortunas, taxar offshore. Acabou com as mini lojinhas da galera que usava o Shopee, que usava a Shein, que fazia uma renda extra. Botava lá, fazia uma renda extrazinha e tal, começaram a taxar isso. Isso é para beneficiar a indústria brasileira. Quer beneficiar a indústria brasileira? Diminui imposto, não aumenta imposto, porra. Como é que você quer criar uma indústria capaz de competir com esses produtos importados se, ao invés de você deixar a livre iniciativa do mercado, que é o que nós conservadores defendemos, mercado livre, o mercado se ajeita, ele se enquadra, gera emprego, gera renda e gera imposto. A famosa curva de Laufer, que o pessoal fala, que quando junto o gasto chega a maior arrecadação, cara, essa curva já passou, já tem uns 2 meses. O que está acontecendo hoje, Pedrão e Daniel, é que não tem mais volta. Não tem como. Eu estava vendo a análise de alguns economistas que eu assisto, eu acompanho jornalismo direto, né? Então, alguns economistas estão falando que não tem mais volta. Não adianta a reforma tributária. O Brasil já entrou ladeira abaixo. Não adianta. Com esse governo e o que está sendo feito, e a maneira como está sendo feito, as empresas estatais já dando prejuízo, que davam lucro recorde, já estão dando prejuízo, diminuindo o piso salarial da área da saúde, dos enfermeiros, querendo pagar menos do mínimo para poder pagar gastos, cortando o dinheiro da segurança pública. Para quê? Para comprar avião novo, botar sofá de R$60 mil lá para ficar tremendo, esquentando a bunda quando tiver frio,
comprar um aerolula novo com banheira de hidromassagem, para quê? Para os belos olhos agora operados, ficar olhando aquela cena que deve ser horrível de ver, né? Aquela cena lá das banjas, imagina, as banjas entrando lá e dá de cara com o olhão agora ali, pá, numa banheira dentro do avião que custou não sei quantos bilhões de reais. Para quê? Para levar o cara para lá e para cá? Tá igual, ó, quando o Lula foi. Porra, nem imagina. Quando o Lula foi presidente as primeiras vezes, tinha um aerolula, né? Olha o Lula indo, olha o Lula vindo. Irmão, para você ver que não mudou nada. Só que mudou uma coisa. Se você começar a falar agora, o STF te prende. Isso mudou. Porque naquela época a gente podia falar, o comediante podia fazer comédia. Um Chico Anísio hoje estaria preso, um Jô Soares hoje estaria preso. Imagina o Capitão Gay hoje do Jô Soares. O cara Jô Soares estaria preso, irmão. Não, o Cacete Planeta, que zoava o Lula, estaria todo mundo preso. Exatamente, Pedrão. Então, em relação a essa gastança toda, é isso, cara. É a carreta furacão, turbinada, 4.0 agora, mais o Ministério, botou mais 2 rodas, está botando mais um caminhão ali atrás para encaixar uns deputadinhos, para poder votar a favor e vamos descer a ladeira abaixo, quinta marcha sem freio, meu irmão. Eli, e eu tenho aqui o comentário da auxiliadora Alves chegando aqui para a gente. Sabe quem comenta aqui tem prioridade, né? Ela diz, fala-se tanto do governo Lula, mas cadê ele que não aparece em pronunciamento ao vivo? Está aí o comentário da nossa querida auxiliadora Alves. Ele apareceu ontem naquele podcast do Show, né? Porque ele tenta... É a live particular dele. A live, a live flopada dele. O podcast do Show, que aquele é um podcast. Bolsonaro foi condenado porque estava com o celular, uma garrafa de água com a luz atrás para poder aumentar a iluminação. E se você olhar a imagem lá do podcast com a estrutura do governo, se Bolsonaro fizesse isso, puta que pariu, meu irmão. E tá lá, fazendo essa live. Ele se pronunciou, sim. A gente vai, não sei se vai dar tempo da gente comentar o pronunciamento dele, que ele se pronunciou ontem. Mas, Daniel, vou deixar o Daniel falar, que eu falo pra caramba. Então, Daniel, deixa o Daniel comentar. Comenta aí, Daniel. Doutor Daniel e a nossa audiência, também queremos aqui a participação nesse ponto importante da nossa audiência. Está sentindo no bolso ter que pagar esses 135 bilhões de impostos a mais que foram cobrados em relação ao ano passado? Fica à vontade, doutor Daniel. Cara, então, não, já dá para sentir. Você vê o preço de alguma. Você vê que o seu salário perde o poder de compra. Não tem como você não sentir. Dói no bolso já do brasileiro. E é interessante que esses dados a gente consegue levantar facilmente entrando num site que chama impostômetro.com.br. Ali você tem o cálculo até em tempo real de quanto que a gente já está pagando de imposto. Do começo do ano até agora já foram 2.461 bilhões 699 milhões e por aí vai. Então, assim, a gente já está aí quase 2,5 trilhões de impostos. E foram, comparado com o ano passado, até mais ou menos essa data aí, foram 135 bilhões a menos que a gente pagou no governo do Bolsonaro. Tá vendo como o Bolsonaro era tão malvado? Malvadão, né? Ficava lá. O problema é que ele ficava falando palavrão, tá vendo? O cara do palavrão fazia a gente pagar menos imposto. Olha que coisa. O cara do amor... E o cara do amor... O cara do amor vem com a facada no bolso que não tem tamanho. Cortou Bolsa Família, cortou Bolsa Família, tem que falar isso. Lembrar. É verdade. Os bolseiros lá que faz o L. Cortou agora dinheiro da educação, né, dos pesquisadores. Cortou no CAP. Cadê a Carta da Democracia na faculdade da USP? Cadê os professores de esquerda, os paulo freirianos, né, que defendem essa isso aí, todo mundo quietinho. A verdade é que o governo Bolsonaro, ele conseguiu fazer algo que não é mágica, não. É só questão de você fazer um trabalho eficiente e ter um economista no Ministério da Economia, entendeu? Em vez de você ter lá o cara que fica tocando o violão para jornalista da Globo, é só você botar um cara que entende de economia que faz o negócio funcionar. O governo do Bolsonaro encerrou 2022 com recorde de arrecadação, cobrando menos imposto. Olha a mágica aí.
Ainda pegou A uma mágica é pandemia. essa. Não, ainda passamos por uma pandemia mundial. É isso aí, depois de 2 anos de pandemia ali, com o STF seguindo a pauta da esquerda, do fecha tudo, economia a gente vê depois, que trouxe uma série de prejuízos, ainda assim, Bolsonaro e Paulo Guedes conseguiram em 2022 diminuir o imposto da gasolina, diminuir uma série de impostos e arrecadaram recorde de 2 trilhões 218 bilhões 484 milhões. Então, assim, cobrou menos imposto e bateu o recorde. Agora a gente vê como é que funciona, agora fica cada vez mais claro como que funciona um governo de esquerda, um governo do Lula. Para quem não lembrava lá de trás como que era, agora vai ter a oportunidade de lembrar como é que funciona. Funciona assim, é mais imposto e mais gasto no governo. Saiu uma matéria recente também que diz o seguinte, que Lula e Janja têm estrutura milionária no Alvorada, incluindo 74 funcionários. E aí saiu matéria na época do Bolsonaro, zoando que Bolsonaro tinha desligado a piscina lá do Alvorada, que estava gastando muita luz. Lembra disso? E aí falaram, isso aí é para... Não é só porque é o seguinte, 560 mil reais só de conta de luz no Alvorada até setembro desse ano. É a piscina para as banjas tomar banho. É isso aí, 420 mil de água, de conta de água. É a conta de água. E o Nordeste lá fecharam lá a transposição do Rio de São Francisco. Então eles gastam água em Brasília, olha quanto estão gastando de água lá, e o povo do Nordeste pagando carro-pipa. Agora, rapidinho. O pessoal do Nordeste sem água. O novo lema desse governo, o do Bolsonaro nós conhecíamos, né? Agora, o do governo Faz Amor, Faz o Hélio, é taxa acima de tudo, imposto em cima de todos. Esse é o lema do governo Faz o Hélio. Meus amigos queridos, doutor Daniel Rodrigues, Carlos Emir Laranjeira e a nossa audiência. Bate-papo está muito bom, um gostinho de quero mais, mas está chegando ao fim o Boletim da Manhã de hoje. Agora que eu estou me empolgando. Olha, foi um prazer imbrochável estar aqui com vocês, apresentando esse Boletim da Manhã, uma experiência incrível. Você aí que assiste o Boletim da Manhã, que chega na nossa sala de bate-papo, seja muito bem-vindo. Curta, compartilha, comente, mande para os seus amigos e ajude o Boletim da Manhã a aumentar o seu alcance. Aqui embaixo na telinha está passando o WhatsApp da Sou Mais Brasil, a nossa associação. Entre em contato, deixe uma mensagem, a gente está pronto para ajudar você. Chegamos na hora das considerações finais, a gente tem pouco tempo para encerrar o programa. Carlos Emir Laranjeiras, jornalista e parceiro nosso, fica à vontade, Emir. Primeiramente, gostei de ver você como apresentador, hein? Passei o bastão, eu prefiro ficar comentando. Mandou muito bem. Gente, eu quero agradecer a audiência de todos vocês aí que acompanharam a gente aqui, que acompanham. Então, você curta aqui o nosso canal, compartilhe, comente. A gente vai estar sempre aqui, todos os dias. Você tem um encontro marcado, 9 horas da manhã, com o Boletim da Manhã. Uma maneira conservadora da gente estar mostrando a verdade que o consórcio Faz o L fica criando narrativa para enganar você. Aqui nós vamos dar a possibilidade de você ter a sua conclusão crítica, porque a sua conclusão é que nos importa. A informação aqui, a gente passa a verdade como tem que ser feito. Então, foi um prazer estar com vocês até aqui. Pedrão, valeu. Um beijo a todos aí. Até a próxima. Agora, as considerações finais do nosso advogado, presidente e imbrochável fundador da Sou Mais Brasil. Fique à vontade, doutor Daniel. Agradecer aí as suas palavras aí e agradecer a nossa audiência, claro, e que nunca nos falte o gás, ainda que a gente não pague 60 mil reais de conta de luz como paga lá o Lula, como a gente paga para o Lula, né? Mas que nunca nos falte esse gás para todos os dias estarmos aqui com a nossa audiência maravilhosa aqui no Boletim da Manhã.
pedir para o pessoal seguir aí as redes sociais aí do Pedrão, siga o Pedrão, as redes sociais aí também do ENI e do circuitoabertonews.com.br, um lugar onde você consegue ficar muito bem informado com notícias de verdade. E, claro, que você possa seguir também @soumaisbrasil e que amanhã nós possamos estar juntos aqui novamente. E quem sabe eu tive uma ideia aqui, hein? Agora, nesse minuto. Manda ver. A gente fazer, de repente, um TBT amanhã, trazer algumas coisas que tinham no governo Bolsonaro e que não tem agora, algumas coisas boas que aconteceram lá no governo Bolsonaro e que o Lula agora está fazendo tudo. Surgiu essa ideia aqui, já fica a ideia para amanhã. TBT do mito. Excelente ideia. E você que assiste aqui o Boletim da Manhã, o nosso beijo, nosso abraço, nosso carinho, você de todo o Brasil. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês e até amanhã, às 9h da manhã, em ponto. Eu aguardo você junto com os melhores comentaristas e debatedores que a gente tem no Brasil. Carlos Emílio Laranjeira, doutor Daniel Rodrigues. E amanhã, presença ilustre do rugido do leão de São Gonçalo, Leonardo Leão. Para vocês todos, gente, um forte abraço, fique com Deus, tenham um excelente dia e Deus abençoe a todos. Fui! Valeu! Falou!